Queridos irmãos, vamos buscando elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre e amigo Jesus, buscando nos sintonizarmos com os benfeitores, amigos espirituais que dirigem esta nossa Santa Casa de Oração. Que nesta noite bendita possamos encontrar o alento para os nossos corações, a fortaleza de ânimo, a paz e o equilíbrio necessário para darmos continuidade aos nossos caminhos, busca de soluções e decisões das nossas demandas, rogando o amparo desses emissários do bem que aqui se encontram. Que possamos abrir as nossas mentes para a mensagem desta noite, rogando esses amigos que envolvam o nosso evangelho com muita luz, muito amor, abrindo a sua intuição para o auxílio dos bons amigos espirituais aqui presentes. Permaneça conosco, Mestre Jesus, abençoe as tarefas desta noite e nos abençoe a todos que aqui nos encontram. Que assim seja, Mestre. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, vou falar sobre obsessão, tá? Como será que a gente pode perceber se nós estarmos obsediados, nós sempre estamos, né? Dificilmente nós não vamos nos encontrar nessa condição, mas como que nós podemos perceber que a coisa está um pouco mais avançada, como nós percebemos que algumas coisas estão desarranjadas, né? Então eu vou falar algumas coisas, vamos ver se vocês se encaixam nisso, né? Geralmente a pessoa tem aqui, porque nós temos 3 tipos de obsessão, aliás 4, né? Eu vou falar, aqui está praticamente todos os sintomas, tá? Demonstra alterações no campo das ideias e comportamento. Às vezes começa com uma ideia assim, um pouco estranha, nosso comportamento também não é mais aquele mesmo habitual que nós temos alguma situação diferente. Às vezes a pessoa fica com aquele olhar fixo, sabe? Ou então fugidio, longe, a gente percebe que ela não está integrada ali naquele lugar, né? Às vezes aparece um tique, um cacoete, né? Desleixo. Uma das coisas também é um desalinho na aparência. A pessoa começa a relaxar. Antes ela até se arrumava melhor, mas começa a não cuidar. Às vezes até o banho, deixa de tomar o banho. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, ele está associado a também comportamentos emocionais. Então, eu vou explicar uma coisa, fazer igual aquele homem que tira o óculos e põe o óculos. Às vezes a pessoa tem um processo obsessivo e, como eu já falei várias vezes, ele abre o campo para um comportamento, um conflito emocional. Às vezes ele tem um conflito emocional e ele abre o campo para um efeito espiritual, tá? Então, às vezes aqui fala, mas essas coisas aí é tudo pessoa que tem depressão, que tem transtorno, que tem bipolaridade. Eu também tenho, com certeza, tá? Agitação,
intranquilidade, inquietude, né? Medo e desconfiança. Sabe a coisa de medo de que tudo vai acontecer? Assim, a pessoa começa a ter medo de tudo. Um barulho, parece que é uma coisa assim, bem alterada, uma situação de desconfiança, a pessoa parece que tem umas ideias persecutórias, ou seja, a pessoa começa a sentir que ela está sendo perseguida, que ela tem uma impressão que alguém está perseguindo, que alguém está ali de olho nela, e ela começa a desenvolver isso e vai criando um tamanho de um transtorno que essa pessoa ela começa a atrair desses obsessores, né? Outras pessoas apresentam apatia, ou seja, com falta de vontade de fazer tudo. Não tem nenhuma vontade de realizar as coisas. Ela fica apática. A sonolência, a pessoa que começa a querer ter muito sono, muito sono. Tem uma coisa que a gente fala assim, na palestra, a pessoa que tem muito sono, a minha voz é meio mole, então eu sei que dá sono quando eu falo, mas o sono muito intenso, principalmente assim, quando nós vamos numa reunião espírita e tal, é uma forma de que, vamos supor, nós estamos chegando aqui, viemos acompanhado com um companheirinho que ficou, às vezes, não entrou. Ou ele está aqui, ou ele está lá fora. Então, ele mentaliza a sua mente e fica induzindo como se fosse uma hipnose para que você tenha sono. Para quê? Para não ouvir a palestra, para você não aprender, para você não ter possibilidade de tentar melhorar a situação que você está, que você se encontra, né? Então, a sonolência já mostra que é um fator que vai desencadear um processo obsessivo, né? A mente dispersiva, né? A mente, ela não consegue ficar, a mente não consegue ficar aqui. Ela está prestando atenção, de repente ela já está lá pensando que ela não jantou, ou que deixou alguma coisa por fazer, ela fica vagando a mente. Então, em vez de ela estar concentrada nas coisas que estão aqui, não, ela não consegue. Né? Ideias fixas. Uma das coisas assim problemáticas, a ideia fixa, é quando você, né, aquela ideia que fica ruminando na sua mente e aquilo vem constantemente e você pensa naquilo e você não consegue sair daquela situação. Então, esse é um comportamento assim, muito que chama muita atenção dos espíritos, que são os espíritos, assim, a gente fala, sabe, espírito inferior, eu acho muito chato, sabe? Inferior todos nós somos, né? Eu acho que é um espírito, assim, que não quer progredir, que não quer melhorar, ou que não tem condições para isso, mas eles querem realmente forçar a barra com aquela pessoa, porque de repente é aquela pessoa que ele está visando deixar nessa condição, né? Ou então ele tem o excesso na fala demais, sabe, a pessoa que fala demais, ri muito, ou então causa um mutismo, a pessoa para de falar, né? Tem uma tristeza imensa, uma angústia, né? Olha quanta coisa que, se a gente for avaliar, já temos encaixado em algum desses, né? Agressividade gratuita. Não tem paciência por nada. Uma palavra atravessada já pimba. A pessoa já responde, já grita, já fala, já, né? Às vezes a pessoa tem ataques físicos que levam ao desmaio. Ela tem contorções, como se fosse uma convulsão, uma epilepsia e tal, só que isso já faz parte
muitas vezes, da obsessão. Assim, rigidez, inconsciência, não consegue ter noção das coisas, pranto incontrolável, começa a chorar, qualquer coisa a pessoa chora, chora, chora. Mas isso pode ser também um distúrbio emocional. Eu tenho uma medicação que eu tomo, que se eu não tomar 2 dias eu choro, né? Então, vocês precisam saber que, eu não vou dizer que eu não posso estar obsediada, mas a gente tem que também ver esses 2 lados, tá? Orgulho, vaidade, a sexualidade exacerbada. Questão de sexo é uma coisa assim muito gritante na parte da obsessão. O uso de álcool, né, da bebida alcoólica e drogas em geral. Quase tudo eu falei, né? Irritabilidade e impaciência constante. Mudança de humor. Então, mudança de humor, a pessoa é bipolar. Não, a pessoa não é só bipolar. Ela tem essa mudança porque alguma coisa... Por que a pessoa é bipolar? Porque ela não aceita contrariedade, certo? Então, uma coisa não contrariou a pessoa, alguma coisa, ela muda aquele estado de humor. Então, eu tenho instabilidade de humor ou eu tenho a bipolaridade. É um pouco diferente, mas uma coisa leva a outra. E eu tenho isso porque o espírito não gostou daquilo que ouviu, aquilo ele estava bem próximo, irradiou, passou para mim e eu fiquei também irritada. Tá? Fragilidade emocional, estresse, ansiedade, tristeza injustificada, pensamentos negativos, ciúmes. Ciúmes é outro fator de conflito muito grande, desconfiança, relacionamentos conturbados. O relacionamento conturbado, o casal está ali, qualquer coisa começa a discutir, e uma discussão leva a uma confusão dentro da casa. Às vezes a criança está ali, está vendo essa situação, e aí eles adoram ver isso, né? Circo pegar fogo, certo? Julgar os outros e se sentir vítima. E uma coisa que os espíritos gostam de fazer é fazer com que a pessoa se sinta vítima, né? É uma coisa que acontece. Então, como identificar a obsessão? Assim, se eu tiver com esses sintomas, com essas características, eu vou avaliar se já faz parte do meu perfil ou se isso está sendo exagerado, está acontecendo exageradamente, né? Quem é o obsessor? Quem será o obsessor? Não? Bom, o obsessor pode ser um afeto ou desafeto do passado, de outras vidas. Geralmente acontece muito de que não cumprimos algumas coisas em outra vida e aí ele me encontra aqui. Por mais que eu me esconda, né? A gente não lembra da nossa vida anterior, aí ele vai e chega a encontrar a gente e aí ele começa o processo obsessivo. Por alguma razão, inúmeras razões, né? Que acontece. O obsessor pode ser alguém dessa mesma vida, que já desencarnou e que ficou descontente com as nossas atitudes, com o nosso envolvimento, alguém que nós brigamos, alguém que nós desconstruímos uma relação e essa pessoa desencarna e quando ela começa a se dar conta da vida dela e ela lembra e aí ela começa a procurar e traz essa obsessão.
Quem mais pode ser um obsessor? Gratuito. Simplesmente olhei para você, Lucas, não gostei, vou começar a obsediar você. Ou porque não concordo com aquilo que você está se planejando, não concordo com aquilo que você está buscando, não concordo com as coisas que você anda fazendo. Então, é uma obsessão gratuita. Ele está procurando alguém. Eles estão cheios aí no espaço, né? E aí, de repente, por quê também? Uma outra coisa que acontece é que para ele chegar até nós, eles têm que ter uma afinidade. Então, ele sugeriu alguma coisa, eu aceitei. Então, houve uma troca aí, né? Eu permiti que ele viesse me importunar. Porque se eu não permitir manter o pé firme, fazer o que eu tenho que fazer realmente, essa obsessão é mais difícil, certo? Então, o que acontece? Como que o obsessor ele age? É como se você fosse sintonizar, eu nem sei mais que rádio que tem hoje em dia, mas vamos lá falar de que difusora, sei lá. Aí você põe naquela rádio, sintonizou aquela rádio, está pegando aquela rádio. Ele sintonizou com você e vai ficar em sintonia com você, certo? A parasitose espiritual. Essa já é uma coisa mais profunda, é como se fosse parasitas adentrando alguns dos nossos órgãos e ali sugando todas as nossas energias, drenando, e nós podemos adoecer, né? E aí, muitas vezes, a gente vai no médico, não acha que tem, procura um tratamento, não acha. Muitas vezes vem uma casa espírita, bom, o último recurso é a casa espírita, muita gente fala isso, olha, eu não tive mais chance, fui na casa espírita. Mas ele vem à casa espírita e o que acontece? Na casa espírita ele vai ouvir palestras e tomar um passo. Nas palestras nós começamos a falar de comportamentos e como a gente deveria agir, como seria o melhor caminho para ter uma conduta melhor, tudo mais. E aí ele vai se vendo assim, meio que aprisionado, meio que cobrado, e aí fica muito difícil, eu não consigo fazer, eu não quero, eu não estou pronto para isso, e vai embora, não volta mais, né? A casa está aberta, o tratamento está à disposição, mas para tudo isso você precisa desejar fazer o tratamento, certo? Existem assim, obsessão simples, que é essa normal que nós temos. Alguma dica, alguma coisa que vem na nossa cabeça, tal. Existe a por fascinação. A obsessão por fascinação, ela já começa a ser um pouco mais intensa, porque o espírito, ele cria uma ligação com você e você começa a ter comportamentos aí bem, assim, atípicos, comportamentos que vão criar, assim, pessoas que vão até para psiquiatras, que vão até para um caso de internação, devido à força que o pensamento tem naquela pessoa. E essa ação dele, ele ilude aquela pessoa com aquelas coisas, e aí ele começa a minar aquela força que ele poderia ter para mudar essa situação, para mudar esse comportamento. Ele começa a não ter mais, ele não vem para o tratamento do passe, ele não procura, muitas vezes precisa procurar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, ele não procura, às vezes a oração não consegue fazer a prece,
né? Então, tudo isso vai o quê? Minando as forças e tornando ele mais receptivo a aquelas induções dos espíritos que estão ali tentando induzi-los naquele caminho, tá bom? E nós temos por subjugação. A obsessão por subjugação, ela é uma obsessão gravíssima, porque aí ela já compromete, inclusive, assim, é como se num corpo existisse o dono daquele corpo e o espírito, eles coabitam naquele corpo, ele fica junto. E ele é que toma as atitudes. Ele neutraliza a ação da pessoa e comanda e faz. Por exemplo, na fascinação, tem uma coisa que é interessante, que a pessoa começa a ter uns comportamentos ridículos, coisa que ela não fazia ou falava, ela começa a fazer umas coisas que denotam que ela não está muito bem. Mas, na subjugação, é uma forma, assim, assustadora, porque ele toma conta totalmente. A pessoa perde a consciência, assim, ela não consegue fazer nada. E ele vai dirigindo, ele vai tomando as atitudes como ele, espírito, naquele corpo. E todas essas obsessões, sejam de qual grau for, elas geram doenças também. Porque você começa a não se cuidar, a ficar assim com crises emocionais, com crises de dores, porque eles assim, tem áreas, por exemplo, o estômago é uma área que eles gostam muito de trabalhar, de jogar, assim, vampirizar, né? A parasitose ataca essa região também. As costas, né? A pessoa fala assim, nossa, parece que eu tô com um fardo, que eu tô com alguma coisa, um encosto. É um encosto mesmo, porque eles ficam aqui nas costas, fica pesando e a gente fica com dificuldade para reagir. Esse, na subjugação, ela não reage. Então, muitas vezes, pode levar à morte. Inclusive, no caso de subjugação, precisa ter muito cuidado na hora que faz o tratamento, porque na separação, quando consegue fazer, tirar o espírito daquele ser, o que acontece? A pessoa desencarna. Pode acontecer isso. Então, a subjugação ela é muito comprometedora. Então, nós temos que perceber o momento que isso, a gente está ficando muito, muito aquém daquilo que a gente, né, é. Então, a gente tem que perceber e começar a tomar certas atitudes. E as atitudes corretas né, principalmente assim, só o centro espírita vai curar? Não, não é só o centro espírita, mas existem casos que não adianta você ir num lugar que não acredita em espírito, porque eles não vão fazer nada em relação a isso, né? Então, muitas vezes, já tivemos, inclusive aqui, pessoas que são de outras religiões, que vêm até aqui, faz o tratamento, faz direitinho, procura se reformular e seguir a vida na religião que ela adotou, mas ela tem a cura. Mas existem pessoas que não conseguem, não fazem isso e aí o processo é longo. Vocês veem, por exemplo, a esquizofrenia, né? A esquizofrenia, geralmente eles induzem ao suicídio, né? E aí você fala, mas Deus vai permitir isso? Então, Deus não permite isso. Nós é que permitimos, né? Então, por exemplo, existe um caso, foi um caso que quem atendeu foi o Dr. Bezerra de Menezes. Ele atendeu uma pessoa porque um ente querido havia desencarnado por suicídio. E a família que ficou, toda a família, umas 5 pessoas, todas elas estavam tendo tendência suicida. Todas elas estavam com tendência suicida. E aí teve que fazer o tratamento. Por quê? Porque aquela
situação envolveu tão fortemente eles e o espírito ainda permaneceu no local, porque aí ele aproveitou a situação, né, daquele que já havia falecido, né, desencarnado, e conseguiu continuar com a família ali, tentando fazer com que eles também fizessem a mesma coisa. Então, assim, a subjugação ela é um caso muito difícil. Existe uma coisa, deixa eu ver onde está aqui. Existe uma coisa que se chama obsessão coletiva. Isso é bem complicado. Teve um caso em Morzine, é uma cidade, em 1857, e ela atingiu 3 crianças, e no total me parece que foram 27 pessoas que ficaram com aquela obsessão, porque foi uma obsessão coletiva. Por quê? Os espíritos estão todos aí, né? Na nossa atmosfera. E as pessoas que estão com o pensamento, e era uma legião muito grande de espíritos, né? E as pessoas que estão com esse pensamento nessa mesma faixa, começaram a absorver aquilo que ele falava. Então, todos estavam tendo o mesmo tipo de obsessão. E foi feito, a cura dessas pessoas foi feita com magnetismo. Teve também, em Madagascar, uma epidemia coletiva. E, gente, olha que interessante. Os espíritos que foram como diz, foram invadir ali aquelas pessoas, promover a obsessão, eles eram pessoas que tinham desencarnado, visando os aspectos políticos e contrários àquilo que eles pensavam, e eles ficaram revoltados, e eles começaram a induzir os governantes, né, para que eles tomassem uma atitude. E uma das atitudes foi que eles parassem com a prece. Em Madagascar. E aí houve uma epidemia, né, de obsessão, e foi assim uma coisa muito difícil de sanar. Mas ali foi um número muito maior de pessoas que ficaram envolvidas nesse caso, né? Bom, acontece como a encarnação, assim, quem vai obsediar quem? O encarnado pode obsediar um desencarnado, o desencarnado pode obsediar um encarnado, certo? Pode ter a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, eu estou aqui, penso naquela pessoa, eu fico, a inveja, o ciúmes, alguma coisa que me fez mal, eu começo a envolver o meu pensamento como se eu estivesse alimentando aquela pessoa com as minhas ideias. Então, o encarnado também comete a obsessão para o encarnado. E também a auto-obsessão. A auto-obsessão é quando... Nossa, agora vem um pouco da auto-obsessão aqui. A auto-obsessão, ela começa assim, quando você começa a se sentir vítima, quando você começa a achar que você não está tendo o respeito que deveria. Aí você começa a entrar num processo de culpa, de achar que os outros estão te desrespeitando. E aí, quando você entra nesse processo de auto-obsessão, só vai acontecer uma mudança, lógico, em todos os casos também, mas principalmente nessa, com a sua ação corretiva no seu comportamento. Né? Porque a auto-obsessão é você que está construindo isso. Né? E quem pode nos ajudar? Né?
É assim, o que vamos fazer? Além de mudanças, né, a gente fala na reforma íntima, é difícil você se transformar, é difícil você conseguir ter assim a vontade de mudar, porque hoje você tem, amanhã está difícil, depois amanhã é mais difícil ainda, mas se nós não fizermos alguma coisa nesse sentido, não vai ocorrer a mudança. E essa mudança, sabe, as pessoas, principalmente aquelas pessoas que se queixam muito, aquelas pessoas muito apáticas, aquela pessoa que sempre está triste, a pessoa que está sempre inconformada, a pessoa que sempre que mente, a pessoa que não faz um ato de amor, de caridade, a pessoa que não faz uma prece, a pessoa que esquece de agradecer por tudo que ela tem, por mais que seja uma coisa difícil que ela esteja passando, ela tem algum motivo por estar passando por aquela situação. Então, isso faz com que a gente não cresça e não mude. E aí, se nós não mudarmos esse comportamento, nós também não vamos conseguir melhorar esse processo obsessivo, porque eles vão encontrar respaldo, eles vão encontrar apoio naquilo que a gente está recebendo deles e aceitando. Então, além disso, com todas essas coisas, a leitura, a prece, o tratamento espiritual, aí você recebe, passa pela entrevista, porque muitas vezes a pessoa fala, não vou fazer, a gente fala o atendimento fraterno, não vou conversar, porque eu não preciso, não tenho vergonha, mas às vezes a ajuda de uma outra pessoa, uma visão diferente, pode nos ajudar a sair daquela situação que nós nos encontramos, né? Então, não temos que ter vergonha, nós temos que procurar ajuda, porque nós estamos vivendo uma situação difícil. Então, aí quando você não faz essas coisas, vem para o passe e fala, mas o passe não vai resolver, o passe não vai me ajudar, o passe não vai facilitar. Não vai mesmo. Eu estou querendo isso. Eu estou pedindo isso para que Deus me ofereça as coisas que eu estou pedindo. Eu não quero me curar, eu não quero mudar, eu não quero. E aí vem toda aquela história da apatia, do desânimo, da pessoa não reage, né? Então, nós temos que fazer alguma coisa para mudar. Sorrir é importante, brincar é importante, orar é importante, ler para se esclarecer é importante, buscar ajuda é importante, né? Tudo isso vai fazer com que a gente abra um pouco mais, expanda o nosso coração, para que a gente possa receber esse auxílio, né? E aí nós vamos trabalhar essa questão de obsessão. A obsessão, ela vai estar acontecendo na nossa história, por qualquer motivo, ou porque não concordamos com alguma coisa com a esposa, ou porque com o marido, né? Eu falo esposa, marido, né? Ou porque no trabalho tem pessoas que ficam sacaneando a gente. Então, todo lugar vai ter alguém que nos desagrade. Mas se nós olharmos para essa pessoa e olharmos com os olhos de que ele é alguém em processo de evolução e não consegue entender e mudar, vamos nós fazer a nossa mudança. Nós temos que fazer a nossa mudança. Então, ele faz quando ele achar que é o tempo certo para ele, mas nós vamos fazer a nossa. Se nós temos que trabalhar, a gente vem de uma casa espírita, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer alguma coisa. E aí eu fico protelando. Então, a caridade, eu recebi do meu primo, ele está lá no Líbano, eu recebi dele um videozinho de um profeta lá, e muçulmano.
Então, ele é muito interessante que ele fala assim, Deus não vai, você vai morrer, e Deus não vai olhar o tempo que você ficou na mesquita orando, rezando, o tempo porque eles fazem oração antes do sol se pôr, depois que o sol se ponha, antes da refeição. Então eles fazem oração o tempo todo assim, né? Põe lá o tapete, abaixo, reza, né? Tal. Mas ele mesmo, o Shaykh, que é o padre deles, fala assim, não adianta, não é isso que Deus vai olhar. Ele vai olhar o seu comportamento, como você olhou o seu irmão, como você ajudou aquele que precisava, como você reagiu frente a uma situação de briga, se você foi a pessoa que acalmou, que procurou acertar aquela situação, é isso que Deus vai olhar. Ele não vai olhar o tempo de reza sua, o tempo que você deixou de comer, o jejum que você fez, porque eles fazem um jejum intermitente, mais ou menos. E, assim, no Ramadã que eles têm lá, eles fazem esse jejum. Não é isso. E aí a gente critica muito o muçulmano, né? Eu estou falando isso porque eu sou filha de um muçulmano, mas é verdade, porque eles são muito, assim, o comportamento deles é muito bonito em termos de caridade, em termos de olhar o irmão, em termos de amar, o termo de respeitar a família. Existe aqueles que soltam a bomba, né, que fazem todo o estardalhaço, como existe em todos os lugares, porque isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A bomba é uma palavra que a gente fala e destrói o coração de alguém. Pode ser uma bomba, né? Então, a gente não imagina, e a gente imagina que eles são desse jeito. Não, eles têm, assim, falam de Jesus, eles são, assim, e isso que ele falou eu achei tão bonito, porque é isso mesmo, o que Deus vai querer de nós? Esse obsessor que está nos obsediando é um irmão do nosso caminho, que talvez nós tenhamos feito alguma coisa para ele muito grave e que hoje ele está cobrando. Por quê? É dessa forma que ele acha que ele vai conseguir resolver a situação dele, né? Mas não assim, não é o nosso olhar de raiva, falar, saia daqui, não inferna a minha vida, Deus me livre. Eu vou no centro, eu vou pedir para que ele seja atendido, que ele seja socorrido, que ele seja abençoado, que ele possa também aprender alguma coisa. É um irmão do caminho. Com certeza nós temos um pezinho ali, fizemos alguma coisa e hoje a cobrança veio, né? Ela veio. E virá em outras situações que nós criamos agora. Então, nós não vamos imaginar que não exista essa coisa, nós estamos aqui no centro espírita, está resolvido o meu problema. Não está. Não está. Se não tiver mudança, não tem como achar que não vai ter obsessão, que não vai ter assim, a perturbação espiritual, né? Bom, prece, oração, passe, alimentação para o espírito, transformação, é isso que nós precisamos fazer. Amar ao próximo, amar aqueles que nos fazem ficar tristes, porque com certeza deixamos muitas pessoas tristes também. E é isso que eu tinha que passar para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma coisa a mais, pode perguntar. Tá? Senão, nós vamos finalizar. Certo? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Jesus nos abençoe e nos dê força para superar as investidas desses irmãos que vêm sempre em busca de alguma coisa que nos deixe para baixo. Que a gente consiga
reverter a situação. Em vez deles trazerem isso, nós levarmos algo de bom e que possa abrir o coração desses irmãos para que eles também possam caminhar em busca do crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe e vamos para o Pai.